Capítulo 35. Meus sentidos retornaram devagar, cada um mais doloroso que o outro. O som de água pingando, a princípio. Depois, o eco distante de passadas pesadas. Um gosto permanente de cobre envolvia minha boca. Sangue. Acima do chiado, do que julguei serem minhas narinas entupidas, o cheiro pungente de bolor e o fedor de mofo tornavam o ar úmido e frio. Palhas afiadas de feno espetavam minhas bochechas. Minha língua tocou meu lábio cortado, e o movimento fez meu rosto arder. Encolhendo o corpo, abri os olhos, mas só conseguira abrir um pouco, inchado. O que eu vi pelos olhos, sem dúvida roxos, não ajudou muito meu humor. Estava em uma cela de prisão. Minhas armas haviam sumido, e minha única fonte de luz vinha das tochas além da porta. Amaranta dissera que uma cela seria onde eu passaria meu tempo, mas mesmo enquanto me sentava, com a cabeça tão zonza que quase apaguei de novo, meu coração acelerou. Estava em uma masmorra. Examinei os feixes de luz que entravam pelas fendas entre a porta e a parede, e, depois, toquei o rosto com cuidado. Ele doía mais que qualquer coisa que jamais tinha suportado. Contive um grito, quando meus dedos roçaram o nariz e cascas de sangue caíram das narinas. Estava quebrado. Eu teria trincado os dentes, caso meu maxilar não fosse uma confusão latejante de dor também. Não podia entrar em pânico. Não. Precisava segurar as lágrimas. Precisava manter a concentração. Precisava avaliar os danos o melhor possível e, então, descobrir o que fazer. Talvez pudesse usar minha camisa como atadura. Talvez me dessem água em algum momento para lavar os ferimentos, tomando um fôlego curto demais. Explorei o restante do rosto. Meu maxilar não estava quebrado e, embora meus olhos estivessem inchados e o lábio estivesse cortado, o pior dano ainda estava no nariz. Dobrei os joelhos até a altura do peito, segurando-os com força enquanto controlava a respiração. Tinha violado uma das regras de Alice. Não tive escolha, no entanto. Ao ver Tanlin sentado ao lado de Amaranta, meu maxilar protestou, mas trinquei os dentes mesmo assim. A lua cheia. Era meia-lua quando saí da casa de meu pai. Por quanto tempo tinha ficado inconsciente lá embaixo? Eu não era tola para acreditar que qualquer intervalo de tempo me prepararia para a primeira tarefa de Amaranta. Não me permitir imaginar o que ela havia planejado para mim. Me bastava saber que Amaranta esperava que eu morresse, que não restaria o suficiente de mim para que ela torturasse. Segurei as pernas com mais força para evitar que as mãos tremessem. Em algum lugar, não muito longe, gritos começaram. Um berro agudo, suplicante, intensificado com tons crescentes de gritos esganiçados que fizeram com que Billy subisse ardendo até minha garganta. Talvez eu soasse da mesma forma quando enfrentasse a primeira tarefa de Amaranta. Um chicote estalou, e os gritos aumentaram, sem parar a fim de tomar fôlego. Claire provavelmente gritara da mesma forma. Era como se eu mesma a tivesse torturado. O que pensara daquilo tudo? De todos aqueles feéricos desejando seu sangue e desgraça. Eu merecia aquilo. Merecia qualquer que fosse a dor e o sofrimento. Ao menos, pelo que ela havia suportado. Mas eu consertaria as coisas, de alguma forma. Devia ter cochilado em algum momento, porque acordei ao ouvir o ranger da porta da cela contra a pedra. Esquecendo-me da dor insuportável do rosto,
Recuei para me abaixar nas sombras do canto mais próximo. Alguém entrou em minha cela e fechou a porta agilmente, deixando-a entreaberta. Feire! Tentei ficar de pé, mas minhas pernas tremeram tanto que eu não conseguia me mover. Lucien! Sussurrei e o feno estalou enquanto ele se abaixou no chão diante de mim. Pelo caldeirão! Você está bem? Meu rosto. Uma luz fraca acendeu ao lado de sua cabeça, e os olhos de Lucien ficaram visíveis. O de metal se semicerrou. Lucien chiou. Perdeu a cabeça? O que está fazendo aqui? Lutei contra as lágrimas. Eram inúteis mesmo. Voltei para a mansão. Alice me contou sobre a maldição. E não podia deixar que a Amaranta... Você não devia ter vindo, Feire. Interrompeu ele, em tom afiado. Não era para você estar aqui. Não entende o que ele sacrificou para libertá-la? Como pode ser tão tula? Bem, estou aqui agora. Falei, mais alto do que deveria. Estou aqui. E não há nada que possa ser feito a respeito disso. Então, não se dê o trabalho de falar sobre minha pele humana e fraca e minha estupidez. Sei de tudo isso, e eu queria cobrir o rosto com as mãos, mas doía demais. Eu precisava dizer a ele que eu o amava, para ver se não era tarde demais. Lucien se sentou sobre os tornozelos. Então sabe de tudo. Conseguia sentir, sem apagar, com a dor. Meu sofrimento devia ter transparecido porque ele encolheu o corpo. Bem, pelo menos não precisamos mais mentir para você. Vamos limpá-la um pouco. Acho que meu nariz está quebrado, mas nada mais. Enquanto miava, olhei ao redor de Lucien em busca de sinais de água ou de ataduras, e não encontrei nenhum. Devia ser magia, então. Lucien olhou por cima do ombro, verificando a porta. Os guardas estavam bêbados, mas seus substitutos vão chegar em breve, disse ele. E depois avaliou meu nariz. Eu me preparei quando permiti que Lucien tocasse com cuidado. Mesmo o roçar das pontas de seus dedos disparou lampejos de dor incandescentes em mim. Vou precisar colocar no lugar antes de poder curá-lo. Contive o pânico ofuscante. Faça-o agora mesmo. Antes que eu conseguisse mergulhar na covardia e dizer a Lucien que deixasse para lá, ele hesitou. Agora? Ordenei, ofegante. Rápido demais para que eu acompanhasse. Os dedos de Lucien puxaram meu nariz. Dor percorreu meu corpo. E um estalo soou em meus ouvidos, em minha cabeça, antes que eu desmaiasse. Quando recobrei os sentidos, consegui abrir os olhos completamente e meu nariz estava desobstruído e não latejava ou lançava dor agonizante por meu rosto. Lucien estava agachado sobre mim, franzindo a testa. Não pude curar por completo, ou saberiam que alguém a havia ajudado. Os hematomas estão aí, assim como um olho roxo horrível. Mas todo o inchaço sumiu. E meu nariz? Falei, sentindo-o antes que Lucien respondesse. Consertado, empinado e bonitinho como antes. Lucien deu um risinho para mim. O gesto familiar me causou um aperto e uma dor no peito. Achei que ela tivesse levado a maior parte de seu poder. Consegui dizer. Mal vira Lucien usar magia na mansão. Ele assentiu para a luz que tremeluzia acima do ombro. Ela me devolveu uma fração para instigar Tanlin a aceitar a oferta dela. Mas ele ainda a recusa. Lucien indicou meu rosto curado com o queixo. Eu sabia que algum bem viria do fato de eu estar aqui embaixo.
Então, você também está preso sob a montanha? Um aceno sombrio com a cabeça. Agora, Amaranta convocou todos os grãos-senhores e, mesmo aqueles que juraram obediência, estão proibidos de sair até que você termine suas tarefas. Até eu estar morta, era provavelmente o que Lucien queria dizer de verdade. Aquele anel, falei. Ele é mesmo o olho de Júrien? Lucien se encolheu. Sim. Então, você sabe de tudo mesmo. A Liz não me disse o que aconteceu depois que Júrien e Amaranta se enfrentaram. Eles destruíram um campo de batalha inteiro, usando os soldados como escudos, até que os exércitos estivessem quase todos mortos. Júrien recebera alguma proteção contra Amaranta, mas depois que eles se enfrentaram mano a mano, Amaranta levou apenas minutos para derrubar Júrien. Então, ela o arrastou de volta para o acampamento e levou semanas torturando e matando Júrien. Ela rejeitou ordens de marchar para ajudar o rei de Hybern e custou a ele os exércitos e a guerra. Amaranta se recusou a fazer qualquer coisa até terminar a tortura de Júrien. Tudo o que guardou dele foram os ossos do dedo e o olho. Clíntia prometera a Júrien que ele jamais morreria. Então, contanto que Amaranta mantenha aquele olho preservado pela magia, preserve a alma e a consciência dele presas ali, Júrien permanecerá preso, observando. Uma punição daquela, pelo que fez, mas Lucien bateu no próprio olho arrancado. Fico feliz por ela não ter feito o mesmo comigo. Parece ter uma obsessão com esse tipo de coisa. Estremeci. Uma caçadora. Ela era um pouco mais que uma imortal e cruel caçadora, colecionando troféus das vítimas e conquistas para se gabar ao longo das eras. O ódio, o desespero e o terror que Júrien devia sofrer todos os dias durante a eternidade podia até ser merecido, mas era pior que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Afastei o pensamento de mim. Tanlin, ele... Mas Lucien ficou de pé diante de um som que meus ouvidos humanos não conseguiram ouvir. Os guardas estão prestes a mudar de turno e estão se dirigindo para cá. Tente não morrer, está bem? Já tenho uma longa lista de feéricos para matar. Não preciso acrescentar mais a ela, mesmo que em nome de Tanlin. E sem dúvida, fora por isso que Lucien se dera o trabalho de descer. Lucien sumiu. Simplesmente sumiu à luz fraca. Um momento depois, um olho amarelado, manchado de vermelho, surgiu no buraco da fechadura. A porta, e me olhou com raiva e seguiu em frente. Caí no sono, pelo que poderiam ter sido horas ou dias. Eles me deram 3 refeições horríveis de pão passado e água, em intervalos irregulares que eu não conseguia identificar. Tudo o que soube quando a porta da cela se abriu era que minha fome implacável já não importava mais, e que seria inteligente não lutar conforme os 2 feéricos atarracados de pele vermelha me arrastaram até o salão do trono. Identifiquei o caminho, observando detalhes no corredor. Rachaduras. Interessantes nas paredes. Decorações nas tapeçarias. Uma curva estranha. Qualquer coisa para me lembrar da rota para fora da masmorra. Observei melhor o salão do trono de Amaranta dessa vez, reparando nas saídas. Nele não havia nenhuma janela, pois estávamos no subterrâneo, e a montanha que eu vira, retratada naquele mapa na mansão, ficava no coração da terra, longe da corte primaveril, e mais longe ainda da muralha. Se eu fosse escapar com Tanlin, minha melhor chance seria correr para aquela caverna no coração da montanha.
Uma multidão de feéricos estava parada ao longo de uma parede afastada. Sobre eles, eu conseguia distinguir o arco de um portal. Tentei não erguer o olhar para o corpo em decomposição de Claire quando passamos. E, em vez disso, me concentrei na corte reunida. Todos estavam vestindo roupas coloridas e requintadas. Todos pareciam limpos e alimentados. Dispersados entre eles, estavam feéricos com máscaras. A corte primaveril. Se eu teria alguma chance de encontrar aliados, seria entre eles. Avaliei a multidão, em busca de Lucien, mas não a encontrei antes de ser atirada ao pé da plataforma. Amaranta usava um vestido de rubis, chamando a atenção para seus cabelos ruivos dourados, para os lábios, os quais se abriram em um sorriso viperino. Quando a olhei, a rainha feérica emitiu um estalo com a língua. Você parece completamente destruída, comentou Amaranta, e se virou para Tanlin ao lado. A expressão dele permanecia distante. Não diria que ela parece abatida? Tanlin não respondeu. Sequer me encarou. Sabe, ponderou Amaranta, recostando-se ao braço do trono. Não consegui dormir ontem à noite e percebi por que esta manhã. Amaranta me observou. Não sei seu nome. Se nós duas seremos amigas durante os próximos 3 meses, eu deveria saber seu nome, não deveria? Eu me segurei para não assentir. Havia algo de encantador e convidativo a respeito de Amaranta. Parte de mim começou a entender por que os grãos-senhores tinham caído em seus feitiços. Tinham acreditado nas mentiras de Amaranta. Eu a odiava por aquilo. Quando não respondi, Amaranta franziu a testa. Vamos lá, queridinha. Sabe meu nome. Não é justo que eu saiba o seu. Houve um movimento à direita e fiquei tensa quando o ator surgiu em meio à multidão, sorrindo para mim com fileira após fileira daqueles dentes. Afinal de contas, Amaranta gesticulou com a mão elegante para o espaço atrás de mim, e o cristal que encapsulava o olho de Júrien refletiu a luz. Você já descobriu as consequências de dar nomes falsos. Uma nuvem negra me envolveu quando senti a forma de Claire pregada à parede atrás de mim. Mesmo assim, fiquei de boca fechada. Rysand, continuou Amaranta, sem precisar erguer a voz para convocá-lo. Meu coração se tornou chumbo quando aqueles passos casuais, vagueando, ecoaram atrás. Eles pararam ao meu lado, perto demais para meu gosto. Pelo canto do olho, avaliei o grão-senhor da corte noturna, quando ele se curvou em uma profunda mesura. A noite ainda parecia irradiar dele, como uma capa, quase invisível. Amaranta ergueu as sobrancelhas. É esta a garota que viu na propriedade de Tanlin? Rysand afastou um grão invisível de poeira da tônica preta antes de me avaliar. Os olhos violetas exibiram tédio e desdém. Suponho que sim. Mas você me disse, ou não, que aquela garota, falou Amaranta, o tom de voz ficando afiado conforme ela apontava para Claire. Foi a que você viu? Rysand enfiou as mãos nos bolsos. Todos os humanos se parecem para mim. Amaranta lançou um sorriso adocicado para Rysand. E quanto a feéricos? Rysand fez mais uma reverência, tão suave que pareceu uma dança. Entre um mar de rostos mundanos, o seu é uma obra de arte. Se eu não estivesse me equilibrando na corda entre a vida e a morte,
teria dado um riso de deboche. Todos os humanos se parecem. Não acreditei nele por um segundo. Rysand sabia exatamente como eu era. Ele me reconhecera naquele dia na mansão. Obriguei meu rosto a exibir neutralidade quando a atenção de Amaranta voltou-se para mim de novo. Qual é o nome dela? Indagou Amaranta a Rysand. Como vou saber? Ela mentiu para mim. Ou brincar com Amaranta era uma piada para Rysand, tanto quanto empalar uma cabeça no jardim de Tanlin, ou era mais uma intriga de corte. E eu me preparei para o arranhar daquelas garras contra minha mente. Me preparei para a ordem que tinha certeza que viria a seguir. Mesmo assim, mantive os lábios fechados. Rezei para que Nesta tivesse contratado aqueles batedores e vigias. Rezei para que ela tivesse persuadido meu pai a tomar precauções. Se está disposta a jogar, menina, então imagino que possamos fazer isso do modo mais divertido, disse Amaranta. Ela estalou os dedos para o ator, que levou a mão à multidão e pegou alguém, cabelos ruivos reluzentes, e dei um salto, quando o ator puxou Lucien para a frente pelo colarinho da túnica verde. Não. Lucien se debateu contra o ator, mas não podia fazer nada contra aquelas unhas afiadas como agulhas, quando a criatura o obrigou a ficar de joelhos. O ator sorriu, soltando a túnica de Lucien, mas se manteve próximo. Mas Amaranta gesticulou com um dedo na direção de Rysand. O grão-senhor da corte noturna ergueu a sobrancelha feita. Segure a mente dele, ordenou Amaranta. Meu coração afundou até o chão. Lucien ficou completamente imóvel. Suor brilhava em seu pescoço quando Rysand fez uma reverência com a cabeça para a rainha e o encarou. Atrás dele, empurrando até chegarem à frente da multidão, vieram 4 grão-feéricos altos e de cabelos ruivos, de corpo tonificado e musculoso. Alguns deles parecendo guerreiros prestes a colocar os pés em um campo de batalha. Alguns como lindos cortesãos. Todos encararam Lucien e sorriram. Os 4 filhos restantes do grão-senhor da corte outonal. O nome dela, emissário? Perguntou Amaranta a Lucien, mas Lucien apenas olhou para Tanlin antes de fechar os olhos e esticar os ombros. Rysand começou a sorrir de leve e estremeci ao me lembrar da sensação daquelas garras invisíveis enquanto seguravam minha mente. Como teria sido fácil para ele esmagá-la. Os irmãos de Lucien espreitavam no limite da multidão, cruéis e sedentos por sangue, sem remorso, sem medo nos belos rostos. Amaranta suspirou. Achei que teria aprendido a lição, Lucien. Só que dessa vez o silêncio o condenará, tanto quanto sua língua. Lucien ficou de olhos fechados. Pronto. Ele estava pronto para que Rysand destruísse tudo o que era, para que transformasse sua mente, sua alma em poeira. O nome dela? Perguntou Amaranta a Tanlin, que não respondeu. Os olhos dele permaneceram fixos nos irmãos de Lucien, como se anotando quem dava o sorriso mais largo. Amaranta passou a mão pelo braço do trono. Imagino que seus belos irmãos não saibam, Lucien, ronronou a rainha. Se soubéssemos, senhora, seríamos os primeiros a contar, falou o mais alto. Era magro e bem vestido. Um desgraçado completo. Treinado para a corte. Provavelmente era o mais velho, considerando a forma como até aqueles que pareciam guerreiros natos o encaravam com deferência e frieza e medo. Amaranta deu um sorriso de consideração ao feérico e ergueu a mão. Rysand inclinou a cabeça,
os olhos se semicerrando levemente sobre Lucien enrijeceu o corpo. Ele soltou um gemido e... Feire! Gritei. Meu nome é Feire. Fiz de tudo para evitar cair de joelhos quando a Amaranta assentiu. E Rysand recuou um passo. Ele sequer tirara as mãos dos bolsos. Ela devia ter permitido que ele preservasse mais poder que os demais, se ainda podia infligir tanto mal enquanto aprisionado a ela. Ou o poder de Rysand antes de Amaranta roubá-lo fora extraordinário, para que aquilo fosse considerado seu mais básico resquício. Lucien desabou no chão tremendo. Seus irmãos franziram a testa. O mais velho chegou até a exibir os dentes para mim em um grunhido silencioso. Eu o ignorei. Feire, ecoou a Amaranta, testando meu nome, o gosto das 2 sílabas em sua língua. Um nome antigo, de nossos dialetos mais velhos. Bem, Feire, disse ela. Eu poderia ter chorado de alívio quando a Amaranta não perguntou o sobrenome de minha família. Prometi um enigma a você. Tudo se tornou espesso e úmido, porque Tanlin não fizera nada. Não dissera nada, o que Lucien estava prestes a dizer antes de fugir de minha cela. Resolva isto, Feire. E você, e seu grão-senhor, e toda a corte dele poderão partir imediatamente com minha bênção. Vejamos se é de fato inteligente, o bastante para merecer um dos nossos. Os olhos escuros de Amaranta brilharam e limpei a mente o melhor possível enquanto ela falou. Há quem me procure a vida inteira, sem jamais me encontrar. E aqueles que beijo, mas vêm com pés ingratos me esmagar. Às vezes, parece que favoreço a inteligência e a graça, mas abençoo todos os que arriscam com audácia. Suave e doce minha égide costuma ser, mas, se desprezado, me torna uma fera difícil de abater. Pois, embora cada um de meus golpes seja poderoso, quando mato, meu processo é vagaroso. Pisquei, e ela repetiu o enigma, sorrindo quando terminou, presunçosa como um gato. Minha mente era um vácuo, uma confusão vazia de inutilidade. Será que era algum tipo de doença? Minha mãe morrera de febre tifoide, e a prima dela morrera de malária depois de ir para Bharat. Nenhum dos sintomas parecia se adequar ao enigma. Talvez fosse uma pessoa. Um rompante de gargalhadas se espalhou entre aqueles reunidos atrás de nós, as mais altas emitidas pelos irmãos de Lucien. Rhys me observava, envolto em noite e com um leve sorriso. A resposta estava tão perto. Uma pequena resposta, e todos poderíamos ser libertados imediatamente, dissera ela, em vez de... Espere, será que as condições das tarefas eram diferentes daquelas do enigma? Ela enfatizara imediatamente, apenas quando falara em resolver o enigma. Não, eu não poderia pensar naquilo no momento. Precisava resolver aquele enigma. Poderíamos todos ficar livres. Mas eu não conseguia. Não conseguia nem pensar em uma possibilidade. Seria melhor cortar a própria garganta e acabar com meu sofrimento bem ali, antes de que ela pudesse me fazer em frangalhos. Eu era uma tola, uma idiota humana comum. Olhei para Tanlin. O dourado em seus olhos brilhou, mas o rosto não demonstrou nada. Pense nisso, falou Amaranta, de forma consoladora, e lançou um sorriso para o anel, para o olho que oscilava ali dentro. Quando pensar na resposta, estarei esperando. Olhei para Tanlin, mesmo enquanto era puxada para a masmorra, a mente vazia e acelerada. Quando eles me trancaram mais uma vez na cela, eu soube que perderia. Passei 2 dias naquela cela, ou pelo menos imaginei que fossem 2 dias, com base no padrão das refeições que tinha começado a entender.
Comi as partes decentes da comida semi-bolorenta e, embora tivesse esperança, Lucien não fora me ver. Eu sabia que não deveria esperar por Tanin. Tinha pouco a fazer, a não ser pensar no enigma de Amaranta. Quanto mais pensava nele, menos sentido fazia. Refleti sobre vários tipos de venenos e animais venenosos. E isto não deu em nada, a não ser uma sensação crescente de estupidez, sem falar da sensação permanente de que Amaranta poderia ter me enganado com aquele acordo quando enfatizou imediatamente em relação ao enigma. Talvez ela quisesse dizer que não nos libertaria imediatamente após o fim das tarefas, que ela poderia levar o tempo que quisesse. Não, eu só estava sendo paranoica, estava pensando demais, mas o enigma poderia libertar a todos nós instantaneamente. Eu preciso resolvê-lo. Embora tivesse jurado não pensar muito nas tarefas que me aguardavam, não duvidei da imaginação de Amaranta. E costumava acordar suando e ofegante devido ao sono inquieto, com sonhos em que eu estava presa dentro daquele anel de cristal, para sempre silenciada e forçada a testemunhar seu mundo sedento por sangue e cruel, arrancada de tudo o que eu sempre amara. Amaranta alegara que não sobraria muito de mim para brincar, caso eu falhasse em alguma tarefa, e rezei para que ela não tivesse mentido. Melhor ser destruída que sofrer o mesmo destino que Júrien. Mesmo assim, medo como eu nunca sentira me engoliu por inteiro, quando a porta da cela se abriu e um guarda de pele vermelha me disse que a lua cheia chegara.